Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje eu quero mostrar para vocês o processo da serigrafia com uma estampa em tecido. E eu vou primeiro contar para vocês o que é a serigrafia, explicar melhor o que é esse processo. A serigrafia é uma técnica de estampagem ou estamparia ou ainda de impressão em que nós usamos um quadro, um caixilho com um tecido que originalmente era um tecido de seda e daí vem o nome serigrafia, mas atualmente a gente usa tecidos sintéticos, um poliéster, e esse tecido ele fica esticado nesse quadro, e nesse tecido nós preparamos a imagem que nós desejamos imprimir. Existem várias maneiras de prepararmos essa imagem. E o processo que eu mais uso e que vou usar hoje é o processo fotográfico. E para isso eu uso um fotolito. O que é esse processo fotográfico? A gente vai aplicar na tela, nesse tecido de poliéster, uma emulsão que é sensível à luz, Fotográfico por isso, é sensível à luz, foto é luz. Essa emulsão vai fixar na tela, bloqueando esse tecido e impedindo, por exemplo, que a tinta saia nas partes que estão bloqueadas, que aqui no caso é o azul. E a tinta vai passar por essa tela somente nessas áreas que estão aqui em branco, que estão vazadas. O processo serigráfico é muito semelhante ao processo do estêncil ou do molde vazado, exatamente por esse motivo. A gente vai fazer a tinta passar pelas aberturas do tecido. E aí a gente precisa criar uma imagem, para a gente transferir para a tela. Essa imagem, ela pode ser feita a partir de um esboço, um desenho, aquilo que você quiser, um texto, enfim. Para esse projeto que eu vou apresentar, eu fiz um desenho, Esse é um projeto de um calendário, e a primeira coisa que eu fiz foi esse desenho, Eu criei uma imagem, um desenho que eu gostaria de estampar, ilustrar, o meu calendário, e preparei ele à mão livre no papel. Esse é o quartinho da bagunça, É aqui que é o quarto escuro, onde eu tenho a minha mesa de luz, que é essa aqui, onde eu gravo as telas, Ela tem uma luz super forte, ela tem um tampo de vidro e aqui eu coloco o fotolito e a tela para gravar as imagens. Eu não consegui gravar as telas que eu estou usando para fazer o calendário. Nessa mesa eu mandei gravar em uma loja especializada, porque a minha mesa ela é menor do que a tela e a gente tem uma área útil aqui que é sempre menor do que o tampo, então essa mesa não serviria para eu gravar uma tela tão grande. Então esse é um equipamento que tem algumas limitações. Eu consigo fazer meus trabalhos em papel facilmente aqui porque eu trabalho com formatos um pouco menores e gravo áreas menores. Mas para fazer a impressão maior, aí a gente precisa ter um equipamento proporcionalmente maior também. Eu estou aqui no meu ateliê de serigrafia e eu quero contar para vocês que essa mesa de impressão que eu tenho aqui, ela é uma mesa própria para impressões planas e para impressões sobre papel. E portanto, como eu quero fazer uma impressão em tecido, eu vou ter que fazer algumas adaptações para que o meu equipamento fique realmente adequado para eu conseguir imprimir no tecido de forma ideal. E por que existem diferenças? Quando a gente imprime em papel, a superfície, a mesa onde a gente vai imprimir, ela pode ser rígida, pode e deve ser mais dura, então é uma madeira conformica. E essa madeira conformica, ela até tem uns furinhos e um aspirador aqui embaixo que suga, o ar do aspirador suga o papel e prende ele na mesa, segura ele na posição que eu quero que o papel fique para imprimir corretamente cada cor, cada imagem no seu devido lugar. A impressão em tecido, ela é bem diferente, porque para imprimir sobre tecido a gente precisa de uma superfície acolchoada.
Então, para eu conseguir trabalhar com o meu equipamento, eu tive que fazer uma adaptação. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o que eu fiz aqui? Eu cortei vários pedaços de cartão Paraná. E aqui eu estou usando uma medida, né? O tecido que eu vou imprimir, ele tem 50 por 70 mais ou menos. Então eu estou usando um papelão um pouco maior. E cada um desses papelões, em cada um deles, eu fixei um pedacinho de manta de espuma, sabe aquela manta de espuma bem fininha? Para criar esse efeito acolchoado. E sobre esse papelão com a manta é que eu fixei cada um dos tecidos. E por que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma, todos os meus tecidos vão estar fixos numa superfície, que é o papelão Paraná, exatamente do mesmo tamanho. Isso é muito importante porque, para a gente conseguir fazer uma impressão em duas ou mais cores, né, como é o caso aqui, eu tenho duas cores, eu tenho que garantir que a imagem que eu vou imprimir vai ficar na posição exata que ela tem que ficar na área que eu vou imprimir, para que quando eu vier com a segunda cor, a sobreposição seja perfeita e a imagem, portanto, fique exatamente como a gente quer. Se essa área, né, se o papel ou a superfície que a gente vai imprimir tiver tamanhos diferentes, e se a gente não observar essa posição correta da tela na mesa, essa imagem vai acabar ficando desencontrada. E como a gente quer fazer um trabalho, né, no caso da serigrafia, em que a gente vai fazer a impressão de muitas cópias, a gente vai fazer várias impressões seguidas, é muito importante que a gente tenha tudo preparado exatamente do jeito que a gente vai precisar para que o trabalho saia correto, né? Então eu já preparei aqui todos os tecidos com os cartões com esse acolchoado para eu conseguir ir para a impressão. E agora vem a etapa que eu vou fazer na mesa, que é o registro, é exatamente posicionar corretamente, né, marcar bem a posição do papelão na mesa para eu poder fazer a impressão. Bom, aqui está a tela da primeira imagem, que é a imagem que tem o calendário, ela já está fixa na mesa. Então ela não vai mais se mover, ela não vai sair dessa posição. E isso é muito importante, ela não pode se mexer, por isso que a gente usa essas garras, né? E por isso tudo tem que estar firme, bem posicionado, justamente para eu conseguir fazer o registro da forma correta. E como eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar o fotolito, que é a imagem que eu quero imprimir, eu tenho que fixar esse fotolito aqui, né, nesse cartão onde está já o tecido que eu vou imprimir, e eu tenho que colocar essa imagem na posição exata que eu quero que ela fique. Porque se a gente não tomar esse cuidado, a imagem pode ficar deslocada e aí a gente não vai conseguir finalizar o projeto como a gente deseja. Nesse caso, como é um calendário, eu já deixei as margens no tecido, então é muito importante eu colocar agora aqui vamos dizer, posicionar o fotolito de forma exatamente na posição que eu quero que a imagem fique. Aí eu posso usar uma fita crepe comum, vou cortar 4 pedacinhos e vou colocar um pedacinho em cada canto. Eu já sei que eu quero deixar essa margem em cima, embaixo, eu vou deixar um pouquinho mais de margem em cima, vou conferir se está mais ou menos a mesma distância. Claro que a gente pode fazer isso com régua, bem preciso, bem certinho, tá? Eu tô fazendo aqui a olho, mas eu já tinha dado uma verificada antes, já cortei mais ou menos o tecido, exatamente como eu imaginava fazer, tá? E aí, agora eu tenho que fazer essa imagem que tá aqui no meu tecido, eu tenho que ir correndo com ela até a imagem que eu consigo ver aqui ficar exatamente igual à imagem do fotolito. Essa etapa é a mais complexa, porque aí você tem que ir realmente ajustando assim, de forma manual. E tem que ir, né, pouquinho em pouquinho, até você alinhar.
O fotolito tem esses pontinhos, né, que são essas bolinhas pretas aqui que ajudam a gente a fazer. Eu posso encaixar as bolinhas, tá? Mas de qualquer forma você ajusta um lado, depois ajusta o outro e aí encontra a posição exata, né, que o cartão, esse cartão onde está fixado o meu tecido, tem que ficar nessa mesa, porque eu vou colocar vários do mesmo tamanho para eu conseguir imprimir em todos eles a imagem na posição que eu quero. Uma coisa que ajuda bastante é colocar uns pedaços de papel nas extremidades para você conseguir movimentar com esses bracinhos. Assim você consegue ir puxando para um lado, puxando para o outro e ajustando. Mas essa etapa, gente, tem que fazer com muita paciência. Não é fácil e quanto maior a imagem, mais difícil é. Então, agora é um exercício de paciência mesmo. Leva alguns minutinhos, mas uma hora vai dar certo. Ó, eu já tô chegando lá, basicamente. O que eu faço? Eu olho por cima e vejo se a imagem tá coincidindo exatamente. Se eu concluir que sim, eu posso considerar o registro finalizado. Bom, já está na posição que eu preciso. Eu conferi nos 4 pontos, conferi por cima. Agora, com muito cuidado, eu levanto a minha tela e aí eu vou usar uns pedacinhos que eu já deixei preparados de acetato grosso, que eu uso chapa de radiografia usada. E eu já coloquei uma fita dupla face e eu vou colocar esses adesivinhos nos cantos aqui do papelão Paraná, marcando a posição exata que ele deve ficar. Eu preciso colocar no canto aqui e aqui. E aí cada vez que eu for encaixar um novo papelão, eu vou usar essas marcações como guia. Na verdade eu vou colocar aqui, aqui e ali no canto, desse lado não. Isso é muito importante, tá, gente? Sem esse registro, fica muito difícil a gente garantir que a imagem vai ser impressa na posição correta. Bom, agora a mesa tá pronta, eu já fiz o registro, meu rodo tá aqui, eu já fiz a mistura de tinta na cor que eu quero imprimir e agora é a hora da verdade. Que é quando nós vamos ver se vai dar certo. Como eu falei para vocês, eu normalmente não trabalho com tecido, né? Eu trabalho com impressão em papel. O processo da serigrafia, ele é igual, não importa o substrato. Mas a impressão, claro que ela vai variar de acordo com o tipo de material, do substrato e de equipamentos que a gente tem. A tinta serigráfica para tecido, ela é bem mais consistente que a tinta serigráfica para o papel. E o tecido da tela também é mais aberto, então tudo isso muda. Agora o que eu faço? Eu cubro a tela com tinta e aí eu não posso demorar muito. Eu venho segurando firmemente a tela. Eu vou até segurar a tela aqui com essa garra. Eu faço uma aplicação, deposito mais tinta e repito, para garantir que toda superfície terá sido impressa. E aí, deu certo, aparentemente. Devolvo a tinta na tela, isso é importante para a tela não secar. E agora vem o desafio, que é tirar daqui
colocar na secadora e, obviamente, pegar outro para repetir a impressão com o segundo. Fazer isso tudo sozinha é um desafio, né? Enfim, eu trabalho sozinha, então vamos lá. Encaixo usando as marcações do registro, volto com a tela. É importante a pressão, é importante a posição do rodo e verificar se está tudo bem. Devolver a tinta para não secar e continuar. Bom, eu terminei de imprimir e agora vem a parte mais desafiadora, que é limpar a tela sem bloquear a gravação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar a tinta. Nada aqui é fácil, sobretudo por conta da quantidade de material, do tamanho da tela, do tamanho do rodo. Como eu comentei com vocês, eu não costumo trabalhar com tecido, eu não costumo usar esse tamanho de tela, nem esse tipo de equipamento de tinta. Então é um desafio grande, eu vou fazer o que for melhor aqui. O que vocês precisam entender, né? Qual é o grande desafio? A tinta acrílica solúvel em água, ela seca muito rápido. E se ela secar completamente aqui na tela, eu não vou conseguir limpar. É diferente da tinta à base de solvente, que a tinta à base de solvente a gente consegue recuperar fácil usando o solvente. A acrílica não existe essa possibilidade. Então tudo tem que ser feito muito rápido, né? Muito rapidamente. Eu vou retirar o papel aqui que eu coloquei para proteger. Eu vou tirar o excesso de tinta para não ter desperdício, porque a gente precisa colocar na tela serigráfica sempre uma quantidade de tinta muito maior do que a quantidade que efetivamente a gente vai usar. Porque se a gente não coloca essa quantidade maior, o rodo não desliza. E para evitar que a tinta seque aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou borrifar água na minha tela. Isso aqui é água. Eu vou borrifar na tela para manter os poros abertos e vou pegar uma esponja com água e vou passar na tela para tirar o excesso primeiro, depois eu vou lavar. Então esse é o grande desafio da tinta acrílica. Vou lavar aqui. É o grande desafio de se trabalhar com acrílicos também. Eu estou muito mais habituada a trabalhar com a tinta vinílica, que é a tinta à base de solvente. Vamos ver como eu me saio trabalhando com acrílica. Depois que eu tirar o excesso desse jeito, aí eu vou tirar a tela daqui e vou
lavar com uma mangueira no tanque lá fora. Mas para evitar que a tinta seque aqui, ó, no desenho, considerando que eu ainda vou usar essa tela, né? Obviamente, eu imprimi só uma primeira leva aqui do calendário e na verdade foi uma impressão meio teste mesmo, para ver se deu certo. Então, eu vou usar a tela muitas vezes ainda. Eu tô fazendo um pouco de sujeira aqui na minha mesa, no chão, mas enfim. A ideia aqui é evitar que a tinta seque. E eu me sujei um pouco, tomara que eu tenha sujado só o avental. Que essa tinta, se sujou a roupa, já era, né? Tinta para tecido. Mas enfim, a parte mais desafiadora sempre é o antes e o depois, como vocês podem ver. A impressão em si, ela é bem tranquila de fazer. Mas a gente tem que fazer todo o preparo antes e toda essa limpeza depois. Por isso, a serigrafia, ela tem uns desafios. Não é uma técnica, vamos dizer assim, tão simples, né? Embora ela seja muito eficiente. Bom, eu acho que o grosso eu consegui tirar. Acho que não tem nada que realmente seco nessa tela. Então agora eu vou soltar. E fazendo isso, obviamente eu vou perder o registro dessa tela, né? E quando eu for fazer nova impressão, eu vou fazer o processo todo de novo. O registro, tudo de novo. Esse aqui eu apertei tanto que tá até difícil de soltar. Mas é isso. Agora eu vou lá fora lavar a tela na mangueira. Tirar tudo com cuidado. Tomando cuidado para não sujar minha roupa, né? O avental tudo bem. Mas enfim, né, gente? É isso. Aqui no tanque eu uso uma mangueira com água e um jato forte para lavar a tela. Ó, a imagem tá lavada, tá em branco, significa que não tem tinta. E agora eu vou passar do outro lado para garantir. Bom, como vocês estão vendo, a tela tá lavada. Agora eu vou deixar ela secar, eu não vou usar essa agora, mas eu vou poder usá-la novamente, várias vezes. É desafiador, ainda mais uma tela desse tamanho, faz um pouco de sujeira. Vocês estão vendo que eu até coloquei um chinelo, porque eu tô tomando banho junto, mas enfim, é parte do processo, né? Agora eu vou limpar a bagunça que eu deixei aqui, que eu deixei na mesa de impressão também. Bom, e aqui estão, né? Essa é uma secadora, né?
E aqui estão as impressões que eu fiz. Esse lote primeiro é um lote teste. Eu acho que daqui vão sair 10 calendários, talvez 12, porque o tecido é um pouco menor, mas talvez dê para eu usar para mim. E eu acho que eu não tive problema com nenhum. Todas as impressões estão boas, aparentemente deu tudo certo. E aí então agora é o desafio da segunda cor. Já está pronta a primeira cor, todas as impressões secaram. E agora vem o desafio da impressão da segunda cor. Eu já coloquei a tela aqui, já fiz o registro novamente e agora vem a hora da verdade, é imprimir. Como eu falei, o processo a gente só sabe que deu certo fazendo, não tem outro jeito, então vai ser uma surpresa. Tomara que dê certo para eu agilizar aqui, né? Caso não dê, é começar tudo de novo. E o que tem que dar certo agora? As duas cores precisam encaixar corretamente, né? Esse é o desafio de fazer uma impressão com mais de uma cor. Então eu coloquei, levo a tinta para lá, vou inverter o rodo porque a tinta está desse lado. Vou confirmar aqui, mas já está tudo na posição correta. E vamos torcer para dar certo. Vamos lá. Levanto a tela para voltar com a tinta. Vou apoiar aqui. E deu certo. A segunda cor está impressa. E ficou ótima. E agora então é repetir todo o processo. Que bom que deu certo, né? Então agora, ó, a cada nova impressão eu posiciono a tela aqui usando o registro que eu fiz para essa segunda cor. Cada cor é um novo registro. Seguro a minha tela aqui, como ela é muito grande, para ela não ficar empenando. Passo o rodo com firmeza a primeira vez, fazendo uma certa pressão. É sempre bom imprimir 2 vezes no caso do tecido. No papel, basta uma única demão. E vamos torcer para que todos fiquem bons. Imagino que sim. Bora lá fazer tudo. Cheguei ao final dessa primeira etapa, a impressão ficou muito legal, deu certo, eu consegui imprimir as duas cores, o registro ficou bacana, que é o encaixe, né, da cor vermelha com azul. E aqui os calendários, naturalmente, é o tecido plano para depois fazer a montagem com a costura, então essa é só a primeira etapa, mas deu certo. Eu imprimi 12 calendários e 2 estampas avulsas. Dessas 14 impressões, somente uma deu erro. Teve uma que não deu certo o encaixe do vermelho com azul. E eu poderia ter corrigido isso na hora, na mesa, se eu tivesse percebido que estava desencaixado. Também não percebi, mas tá dentro da margem de erro, né? Existe uma margem normalmente de 10%, então tá dentro dessa margem e eu posso considerar o trabalho concluído com sucesso. E agora, para encerrar, eu quero mostrar para vocês o resultado final dessa primeira leva, né? Desse primeiro pequeno lote, dessa primeira pequena produção que eu fiz. Em 2 dias eu imprimi somente 12 calendários, mas é para testar a cor, o processo, a impressão, enfim, e deu tudo certo. Os calendários ainda vão ser costurados, né? Vão receber o acabamento, mas enfim, em 2024 vou ter sim um calendário, um ano que vai ser tão especial, né? O ano da abertura finalmente do Ateliê Escola lá em Monte Verde, do meu espaço em Monte Verde, o espaço Cristina Bottalo, com esse calendário feito por mim.
Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, né? Aqui no meu canal, também nas redes sociais, no Instagram e no meu site coresdacris.com, onde esse calendário vai ficar disponível, um pequeno lote. Eu não sei ainda quantos eu vou conseguir fazer, mas já vai estar disponível no site coresdacris.com. Bom, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue me acompanhando. Obrigada!